Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir perfeitamente? Bem, quero agradecer, né, por estar a participar aqui desse evento hoje. Fui convidado pelo meu orientador, Elias Davi, né? Eu fico muito feliz em estar aqui e também poder conhecer a professora doutora Inocência da Mata. Dizem que Santo Tomé é muito pequeno, certo? E todos Santo Tomé se conhecem, mas isso não é verdade. Eu não conhecia pessoalmente a doutora Inocência, mas é um prazer estar aqui a compartilhar, né, esse momento. E também agradecer a Fundação Perseu, né, que graças a essa fundação, né, esse evento está a decorrer. É uma alegria muito grande falar, né, dos países PALOP, especificamente africanos, que, claro, feitos de desafio, mas o objetivo é discutir, né, mecanismo que nós possamos, né, trazer alguma melhoria para os nossos países, né, enquanto pensadores, né, que nós somos. Bem, a doutora Inocência já fez aí uma introdução, né, sobre São Tomé e Príncipe, aspectos que hoje, né, algumas delas ainda precisa ser trabalhada para melhorar, né, a democracia, a nossa independência, mas ela trouxe muitos desafios, muitos problemas, e que hoje São Tomé e Príncipe ela depende totalmente, né, de ajuda externa. Isso é algo, né, ruim, porque um país que depende totalmente do outro, para ele desenvolver, ele vai estar à espera do outro. Então, isso é muito difícil. Bem, a nossa economia, né, ela é baseada na agricultura, pesca e turismo, né? Só que, após a independência, como a doutora já tinha mencionado aqui, São Tomé e Príncipe era um país que exportava cacau em grande escala, né? E hoje isso já não acontece, né? Por quê? Após a independência, né, não havia uma estrutura sólida no país para dar continuidade, né, com a plantação de cacau, de café. E hoje, né, temos uma economia fragilizada. E tanto é que nós não temos indústria para transformar o nosso produto. A nossa matéria-prima ela é exportada, vai para outros países e nós mesmos, né, ficamos, né, dependendo, né, dela. Hoje temos algumas fábricas, né, de chocolate em São Tomé e Príncipe, mas isso deveria ter sido feito há muito tempo, certo? Mas o que eu gostaria de apontar aqui, né, é que existem muitos desafios, não só desafios econômicos, estamos a falar da questão política, social do país. Vimos que o nosso país teve dois golpes de Estado, em 95 e também em 2023. 4. Então, e recentemente, no ano trespassado, aconteceu algo terrível no país, né? Realmente foi algo chocante, né? Que foram mortos 5 pessoas, né? De forma desumana, que até hoje nós não temos resposta, porque quem estava naquela altura dirigindo o país, ele não queria que as pessoas soubessem o que aconteceu naquele dia. Isso foi um massacre, porque mataram pessoas, né? Algo que não, em São Tomé e Príncipe, isso não acontecia. Mas vimos que a ganância política, né, tentar se apoderar, né, os ditos políticos, na verdade, que o objetivo deles era lutar, né, pelo bem do cidadão santomense, mas isso não é isso que acontece muitas das vezes, né? Muitas das vezes acontece, eles trazem um discurso bonito, lindo, na teoria, mas na prática não é isso que acontece. Vimos algo totalmente diferente. Então, São Tomé e Príncipe é um país que, como eu tinha dito antes, ela depende totalmente de ajuda externa. E isso, para criar políticas públicas, né, tendo em conta que a minha área é políticas públicas, existem muitas políticas que são para ser implementadas ali, mas só que o fator, né, que impede essa questão de depender totalmente da ajuda externa. E isso é um problema grave. A pergunta é, o que podemos fazer, né, para deixar de depender dessas ajudas externas?
São Tomé e Príncipe é um país que, estrategicamente, é um local estratégico, são ilhas. Só que nós não vemos, né, o benefício dessa estratégia para o povo santomense. Hoje, muitos santomenses decidem estar fora do país porque eles dizem que em São Tomé realmente não está bom. Eu estive lá no ano passado, em julho do ano passado. Realmente, eu saí de São Tomé em 2017 e eu voltei em 2024. Quase eu não vi nenhuma mudança. Tudo quanto eu saí, deixei, é a mesma forma que eu encontrei. Mas sempre, né, vemos discursos dos nossos líderes políticos dizer, vamos melhorar o país, mas isso não acontece. Então, o povo em si está sofrendo, né, por essa questão, e nós, enquanto estudantes, formandos ou aqueles que já terminaram, qual é o nosso papel para desenvolver, né, o nosso país, a nossa ilha, né, São Tomé e Príncipe? Bem, há um escritor, né, é o Serbet, eu creio que a doutora Inocência conhece, né, ele escreve muito sobre São Tomé e Príncipe, o Serbet. Isso. Então, ele diz que, em uma das citações dele, ele fala que São Tomé após a independência, né, exportou matérias-primas, mas só que eles não, né, construíram uma indústria local, né, pensou muito na exportação e deixou a mercê uma indústria local. Hoje nós não temos indústria, para não dizer uma indústria em São Tomé e Príncipe. Não temos. Isso é grave. Como é que um país desenvolve sem indústrias? Né? E nós temos mares com grande variedade de peixe, que nós deveríamos, né, procurar usar isso da melhor forma possível. Mas existem outros países, por exemplo, China, é um dos países que explora muito nosso peixe. Né? Então, são aspectos que tornam difícil o desenvolvimento do país. O país agora é um país de rendimento médio, mas isso é essa teoria, porque na prática não é isso que nós conseguimos enxergar. Então, isso é essa teoria. Então, sabemos que teoria sem prática, então, não faz sentido. Então, esse discurso que o país hoje é um país de rendimento médio é só falácia, porque o que se vê lá não é isso que acontece. Bem, estamos esperançosos, né, com o atual primeiro-ministro do país, porque o antigo, né, ele passava mais tempo fora do país do que no país. Tanto é que o presidente ele teve que agir, ele teve que demitir o ministro porque ele não estava, né, a fazer nada para desenvolver o país. Ele passava mais tempo fora, gastando dinheiro público, porque cada viagem que ele fazia o quê? No jato privado. Então, isso era uma fortuna que ele gastava com o nosso dinheiro. Então, por isso mesmo, felizmente, ele foi demitido. E hoje temos esperança que o atual ministro, Américo Ramos, ele, né, possa fazer alguma diferença. Né? Porque o anterior, ele fez coisas que destruiu o nosso país, nosso amado país. Bem, outra questão que eu queria, né, essa questão de governança, né, desafios de políticas públicas, né, é importante fortalecer, né, as nossas instituições. Hoje, em São Tomé e Príncipe, né, existem pessoas que participam do concurso público, mas, quando sai o resultado desse concurso, as pessoas que talvez não tinham como passar daquele concurso, que nós vamos ver lá na cabeça da lista, como pode. Essa questão de nepotismo, né, que é uma doença, né, não só nepotismo, como também a corrupção, que tem tomado conta do nosso país, que muitos concursos são realizados, infelizmente, as pessoas que têm capacidade de ocupar certos cargos, eles não ocupam. Por quê? Porque existem padrinho na cozinha. Padrinho na cozinha se eu sou um funcionário público, eu tenho um cargo ali, eu vou dar um jeito de colocar o meu primo, minha prima, meu irmão, minha irmã, porque minha família, eu preciso ter eles por perto. Então, é isso que acontece no país. Então,
essa corrupção, nepotismo, tem destruído, né, os nossos países. Eu tenho alguns colegas que terminaram a formação aqui no Brasil, não só graduação como mestrado, e voltaram, hoje ainda são estagiários. Como pode? Já passaram muitos anos. Uma parte, né, hoje ocupa alguns cargos, porque alguns, né, têm méritos, né, estão lá por méritos, outros nem tanto. É essa questão de padrinho na cozinha. Então, é para nós vermos, né, o rumo que as nossas instituições públicas têm tomado quanto a essa questão, né, de corrupção e nepotismo. Bem, essa questão que eu falei anteriormente sobre ajuda externa, ela é algo que eu particularmente, né, a ajuda externa ela é boa, claro, mas é necessário que o país em si tenha um plano A, né, que a ajuda externa seja um plano B, porque se ele não tiver um plano A, ou seja, se o plano A for essa ajuda externa, então com certeza o país não vai desenvolver, porque sempre ela vai estar pedindo para desenvolver. Então o desenvolvimento não virá nunca, porque ela vai depender de outros países, de outros parceiros internacionais, para que esse desenvolvimento possa acontecer. A dependência da ajuda externa tem sido um fator limitante, porque ela vai impedir a criação de uma base sólida, né, para o desenvolvimento interno do nosso país. Como aluno, estudante de políticas públicas, uma reflexão que nós podemos fazer aqui: como podemos avançar com a direção de uma autossuficiência econômica com políticas públicas que incentive o desenvolvimento interno, porque é isso que nós tanto almejamos, o desenvolvimento interno, evitando, né, essa dependência constante de ajuda externa, porque todos os governos que o país já teve, né, eles sempre fazem viagem, por quê? Porque vão lá para buscar ajuda de outros países, e isso não pode. A diversificação econômica deve ser chave da mudança. Hoje, nós não temos muita... A nossa economia ela não tem a diversidade. Agricultura, pesca, turismo, apenas. Então, apenas esses elementos não são suficientes, né, para fortalecer o país que nós tanto almejamos, certo? Bem, essa fragilidade na administração pública, em São Tomé e Príncipe, essa questão de corrupção, né, administrativa, ela vai prejudicar sempre a implementação de novas políticas eficazes, políticas que realmente, né, fazem sentido. Bem, eu particularmente, muitas pessoas perguntam assim: você está estudando, você não vai voltar para o país? Né? Claro, eu pretendo voltar para o país, mas é preciso que o país esteja preparado, né, para receber os quadros que foram, porque não faz sentido você terminar uma formação superior e voltar para o país e ser apenas estagiário durante muito tempo. Isso não faz sentido. Ou fazer algo que não é da tua área. Isso não faz sentido. Por isso, o país ele precisa criar uma base sólida para receber, né, quadros formados que vêm com o objetivo de somar e seguir. O que tem em mente, muitas das vezes, é que quando os quadros regressam, eles pensam que estamos aí tomar lugar, né, dessas pessoas. Mas isso é uma questão difícil de dizer. E outro aspecto é a polarização política. Porque o país ele está dividido. Então, existe uma ala que é a favor de um candidato, de um político ou outro. Então, essa polarização, muitas das vezes, tem uma grande influência para desenvolver o país, né, como nós almejamos. Quando eu estive em São Tomé no ano passado, eu fui ter com um colega, ele trabalha no Ministério da Saúde, e ele ocupava um cargo, né, de recursos humanos que estava no processo de abrir vagas para... processo seletivo, na verdade, para contratar mais pessoas para trabalhar. No dia que eu fui ter com ele, veio alguém, né, ali, disse assim: olha,
eu sei que você é que faz o edital, tudo passa por você, e eu quero que você, quando a minha esposa entregar o currículo aqui para participar desse processo seletivo, para que você possa colocar ela lá na lista, porque, olha, eu sou desse partido, eu tenho influência X, e eu parei e disse assim, nossa, como é possível alguém, né, chega para um funcionário, né, que está ali para elaborar um edital, e já comecei a dizer para ele, olha, você precisa me colocar a minha esposa ali, porque eu sou isso, aquilo. Ele disse, nossa, isso é horrível. Né? Ele parou e disse assim, olha, meu senhor, eu não vou fazer isso. Se ela tem capacidade para passar, ela passa, mas se não for, eu não vou fazer nada, porque em São Tomé é isso que está acontecendo. E eu fiquei chocado com essa situação e disse para ele assim, olha, para trabalhar aqui é necessário, né, ter força, porque assim não vale a pena. Então, são aspectos que, muitas vezes, têm tomado conta, né, do nosso país e que, para melhorar, falta muito. Falta muito. Recentemente, o Pinto da Costa, né, o primeiro presidente do país, ele fez um discurso, ele disse o seguinte, que a democracia, depois de muito tempo, certo? A democracia que foi implementada em São Tomé e Príncipe não é adequada, ou seja, ela foi copiada e colada. Por quê? Eles não levaram em consideração o aspecto geográfico do país. Não foi isso que aconteceu. Então, essa democracia que nós temos, ela é fragilizada, o país não consegue desenvolver, né? Estamos são 50 anos, né, da independência e existem muitas coisas que ainda estão ali, que não foram saídas. E eu sempre digo que essa questão de colonialismo, a nossa independência, foi como aquela bomba que foi atingida em Hiroshima e Nagasaki, ficou ainda resquício, né, desse colonialismo no povo santomense, que até hoje não sai. Então, isso é um problema grave, certo? Então, são aspectos, são elementos que nós precisamos refletir e, né, procurar soluções viáveis para o nosso país, São Tomé e Príncipe, certo? Bem, para o futuro, é fundamental que São Tomé e Príncipe se concentre em fortalecer suas instituições, porque o grande problema está nas nossas instituições, onde alguns líderes políticos, eles, por exemplo, um caso bem recente, que o antigo primeiro-ministro, ele controlava tudo. Os tribunais, ele lá que, sabe, então é uma fragilidade política, que são instituições autônomas, mas o governo, o partido em si, ele toma, né, conta dessas instituições e com isso acaba, né, prejudicando. Então é necessário fortalecer as nossas instituições e também adotar políticas de desenvolvimento sustentável e também buscar a autossuficiência econômica, porque é isso que nós almejamos, para que nós possamos parar de depender de ajuda externa. O país tem os recursos naturais e o potencial para uma economia diversificada, mas precisa de boas práticas, transparência e uma administração pública eficaz. É isso que nós tanto almejamos. Bem, finalizo a minha reflexão, lembrando que o caminho, né, para esse desenvolvimento é longo, certo? Mas nós precisamos pegar as lições passadas e ver o que nós podemos fazer para melhorar esses aspectos, para que nós possamos ter um São Tomé e Príncipe mais próspero e sustentável. Então é isso que eu queria apresentar aqui e também agradecer mais uma vez em poder partilhar esse momento com a doutora Inocência e também as pessoas que aqui encontram e também o meu colega Kennedy, que vai, né, tomar a palavra agora. Obrigado.